Nós não temos uma cultura do conflito, nós temos uma cultura de desobediência das regras. Um consumidor, quando ele é ouvido, ele, ainda que ele não tenha o seu pleito atendido, ele é um consumidor que fica satisfeito e que retorna na empresa. Minha vontade, sério, era de sentar e chorar. Você tem que correr atrás, realmente, não tem como. Eu e meu amigo compramos as passagens picadas, né, para ir conhecendo vários trechos, e a família dele também era de Porto Alegre. E aí fomos para Porto Alegre, disso Uruguai e depois Argentina. No retorno, quando a gente estava no hostel, né, à noite e tal, decidimos olhar o e-mail, né, o e-mail dele, e aí estava o cancelamento da passagem, sendo que a gente ia embarcar no outro dia. E aí nesse cancelamento, no dia seguinte a gente foi atrás das agências, né, da empresa, e nenhuma delas estavam abertas, justamente a aérea, porque ela atende aérea, navio e tem também a questão de ônibus, né, cada uma. E toda vez quando a gente tinha uma, não, infelizmente não é com a gente, porque o seu problema é com a agência aérea. Estava no terceiro semestre e veio a surpresa de que a faculdade estava sendo despejada do prédio por falta de pagamento, né, e nos finalzinho do primeiro semestre de 2013, o oficial de justiça foi fechar o prédio, né? Foi onde a gente se viu sem o que fazer e desesperado com tudo aquilo que a gente já tinha feito para trás. Comecei a pagar o plano de saúde para os meus pais, né, em torno de uns 25 anos, por perceber que seria uma necessidade em função da idade e das condições também, né, das condições econômicas. Quando eu precisei fazer uma revisão com meu pai, lá após a cirurgia do coração, né, que ele fez 3 pontos de safena, foi que nós fomos comunicados lá no hospital que ele não poderia realizar aqueles exames de revisão da cirurgia porque o plano estava cancelado. Eu e mais 2 amigas fomos comprar um pacote de viagens e, na época, a gente deixou claro na agência que a gente não teria tempo hábil para tirar um novo passaporte de 2 das 3 meninas. Então, a gente pediu um destino que fosse do Mercosul para que a gente pudesse ir só mesmo com a identidade. E, na época, a agência conseguiu uma viagem para Bogotá, e seria trecho Bogotá-Cartagena, por mais ou menos uma semana. E nós fechamos o pacote e quando foi no dia do embarque, dia 17 de julho, nós não conseguimos embarcar porque a agência fez uma escala no Panamá e lá no Panamá exigiria que a gente apresentasse o passaporte. E como 2 não tinham passaporte, não teria como a gente embarcar. Toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza o produto ou serviço como destinatário final é reconhecido como consumidor. Em 1990, passou a valer a Lei 8.078. Ela estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, da ordem pública e interesse social. As relações entre o consumidor e o fornecedor são relações protegidas pelo Código de Defesa do Consumidor em favor da própria sociedade. O código é um código ainda hoje bastante moderno, mesmo com 27 anos de existência, mas é um código que estimula com relação a essas relações entre aquele que adquire o produto e aquele que vende o produto. Qualquer relação que envolva consumidor e fornecedor ou tenha uma prestação de serviço, em regra é uma relação de consumo. Existem algumas exceções, como contrato de locação, como condomínio, e mesmo nessas exceções a gente tem que analisar a relação, se é condômino, condomínio, se é locador, locatário. Nós temos aí uma série de produtos novos e serviços novos que são colocados no mercado e esses novos fornecedores que entram no mercado de consumo, eles já sabem que eles não têm como fugir dessas regras e devem obedecer aqueles direitos que estão previstos no nosso código. Cheguei a pedir toda a minha documentação para transferência antes do fechamento da instituição, paguei pelos documentos, porém não recebi os documentos. Então eles estavam dando um prazo além daquilo que era regimental,
para que os alunos ficassem presos na instituição. Uma instituição de ensino superior em Goiás foi condenada a indenizar em R$10 mil um aluno matriculado em curso sequencial de 2 anos, que foi extinto para a implantação do mesmo curso na modalidade bacharelado, com duração de 4 anos. A 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça identificou a ocorrência de dano moral, porque não foi oferecida alternativa ao aluno nem encaminhamento para outra instituição. O relator, ministro Luiz Felipe Salomão, entendeu que a faculdade deveria ser responsabilizada pela alteração unilateral da modalidade do curso. Quando aconteceu todo o processo, foi um desespero tão grande que acabou passando despercebida essa questão do consumidor. A gente acabou levando a responsabilidade toda por um órgão, né, e acabamos esquecendo dessa questão do consumidor. A pessoa acha que contratou uma faculdade, um plano de saúde, um encanador, acha que a pessoa não é um fornecedor, é um outro tipo de serviço. Mas é importante ficar claro que fornecedor é toda pessoa física ou jurídica que coloque no mercado de consumo produto ou serviço. Se a gente for olhar aí ao longo dos últimos 10 anos, os cadastros de reclamações fundamentados dos PROCONs, a gente vai perceber que tem determinadas empresas que ficaram ao longo desses 10 anos nos 10 primeiros lugares desse ranking de reclamações. Então, isso mostra que o comportamento dessas empresas renitentes pouco se modificou ao longo dos tempos, então a gente tem que ter uma postura mais forte, tanto em relação à esfera administrativa quanto em relação à esfera judicial. Eu não sei se são bem as penas que têm que ser mais duras, mas eu acho que é o comportamento da empresa com relação ao consumidor. Então o objetivo do PROCON não é punir. A punição ela é uma visão mais educativa do que punitiva mesmo. Então, a multa é para que aquele fato não ocorra novamente. Eu acredito que não é o aumento da pena, o endurecimento da pena que vai fazer reduzir as demandas no PROCON. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender a estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza 2 publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal: o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdãos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Eles não deram apoio nenhum, muito pelo contrário, o que eles puderam dificultar para os alunos, eles dificultaram. Inclusive, todos os alunos que estavam ali naquela época ficaram sem os documentos, tanto os que já estavam formados, ou que estavam formando, ou que estavam iniciando, acabou ficando sem os documentos, né? Onde houve todo o processo com o Ministério da Educação.
Então, nesse momento que eu soube que o plano estava cancelado, né, eu pedi para falar até com o administrador para tentar negociar administrativamente. E aleguei que foi indevido, que eu não fui comunicada previamente, que eles não estavam atendendo a legislação, porque a gente tem que ser notificado, né, previamente do cancelamento. Aleguei tudo isso, mas foi inútil. Eu não consegui nem falar com o chefe da equipe que atende ali no balcão no primeiro momento. A gente acabou tendo que voltar para casa quando foi às 8 da manhã, mais ou menos, que foi o horário que a agência abriu. Nós retornamos à agência para explicar o ocorrido e pedir para que houvesse uma solução, que eles remanejassem o voo para que a gente não perdesse pelo menos as estadias, né? Nesse de procurar as passagens aéreas, o valor ficou muito alto. E a empresa simplesmente disse que nós teríamos que arcar com esse valor a mais, além daquilo que foi pago a título de viagem inicial. E como não tinha menor condição de a gente arcar com esse valor, a gente foi para um segundo plano que foi oferecido pela empresa, que seria a assinatura de um termo chamado de mínimo estresse, em que a gente estaria confirmando que não houve um embarque e que em cima do valor pago teria a incidência de uma multa de 20%. Como nós não concordávamos com os termos, a gente fez uma carta, pensou esse mínimo estresse, porque seria enviado à sede, que é em São Paulo, para que eles analisassem e dassem a resposta para a gente. Acabou que eles não deram uma resposta satisfatória, negaram, e em cima dos valores, além dos 20%, cobraram uma multa de 40% em cima das passagens aéreas e não devolveram o valor pago a título de seguro viagem. Então, a única alternativa foi comprar uma passagem de ônibus e como eram 2 pessoas, só tinha uma única vaga e um único ônibus e uma única empresa. Daí, acabou que foi decidido entre nós dois o acordo que eu fosse na frente e ele ia se virar. Minha vontade, sério, era de sentar e chorar. O passeio dos amigos é um entre milhares de exemplos de casos que vão parar no judiciário envolvendo pacotes de viagens. No julgamento de um recurso que chegou ao STJ, tanto a agência de turismo quanto a empresa responsável pelo pacote foram condenadas. No tribunal, já é entendimento pacificado que a agência de viagens que vende pacote turístico responde pelo dano decorrente da má prestação dos serviços oferecidos. No caso julgado, 4 amigos que queriam assistir à Copa do Mundo de 1998 na França perderam a estreia da seleção brasileira por atraso do voo. Tiveram um roteiro programado alterado e a hospedagem trocada para a categoria inferior à contratada. Desesperador, porque você não tem assistência, você não tem o cuidado da empresa que deveria ter. É você e outra pessoa, que no caso era meu amigo. Os dois praticamente sem saída. A gente precisa chegar em Porto Alegre. Como que vai chegar lá, né? Além do desgaste, teve uma parte que não cumpriu, né? Não cumpriu conforme o contrato, que tem um contrato na compra. Então, se ele descumpriu, de alguma forma, ele tinha que ser penalizado. Eram 2 empresas, acabou que uma foi penalizada, no valor de R$ 1.200, que aí constou só como danos morais. Decidi entrar com a ação judicial perante o juizado e aí nós ingressamos pedindo a rescisão do contrato, a restituição do valor pago e a indenização pelo não embarque, todos os transtornos que esse não embarque ocasionaram. Os consumidores nunca vão ao judiciário à toa. Eles não vão à toa. Eles vão ou porque eles realmente acreditam nos seus direitos, porque não foram devidamente informados, ou porque foram gravemente enganados ou gravemente lesados. Dados da Secretaria Nacional do Consumidor mostram que do começo do ano até os primeiros 15 dias do mês de setembro de 2017, foram registrados mais de 1 milhão de atendimentos a consumidores. 84,9% foram reclamações ou denúncias. Os assuntos mais demandados foram telefonia celular, telefonia fixa, cartão de crédito e banco comercial. Os problemas mais comuns: cobrança indevida ou abusiva, produto com vício, dúvidas sobre cobrança e contratos. O melhor caminho é a via administrativa. Sempre tente resolver diretamente com a empresa. Se a empresa não resolver, busque outras vias, como o consumidor.gov, a ouvidoria, um 0800. E caso ainda assim não resolva, aí a gente recomenda vir até o PROCON. Se por fim não resolver, o judiciário. E mesmo no judiciário, no juizado especial, por exemplo, tem uma audiência prévia de conciliação antes da decisão do juiz. Então são várias tentativas de negociação
entre consumidor e fornecedor para tentar resolver a lide. Nós não devemos comemorar o fato das pessoas procurarem cada vez mais a justiça. É um transtorno para um consumidor promover uma ação judicial. Ninguém gosta de promover uma ação judicial. Então, nós deveríamos comemorar a diminuição do índice de ações judiciais, de reclamações nos PROCONs, de denúncias nas agências reguladoras, porque isso significaria que a lei está sendo obedecida lá na raiz pelas empresas. A gente tem que ter uma conjugação de esforço. Então, se a gente pune a empresa na esfera administrativa e a empresa não dá bola, ela acaba corrigindo o seu comportamento dali em diante, tem que pesar a caneta do Poder Judiciário. As decisões são feitas no sentido de se restabelecer a segurança jurídica, mas sobretudo no sentido de distribuir a melhor justiça. Então, as partes que se sentem prejudicadas buscam o judiciário. E o Superior Tribunal de Justiça, como intérprete da lei federal, tem demonstrado a sua sensibilidade com rapidez e efetividade no sentido de seus precedentes, firmando jurisprudência, seja no campo do direito privado, seja no campo do direito público. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no índice remissivo dos recursos repetitivos estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da Jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Todo esse processo me atrasou academicamente por 1 ano e meio. Né? Eu estava numa grade de 4 anos, tive que migrar para uma de 5. Né? Estaria formado no primeiro semestre de 2016, né? E agora eu só vou terminar no segundo semestre de 2017. Eu tinha planejado minhas férias e foi 30 dias contados, né? Estava de férias do trabalho, acabei retomando, eu precisava retomar o trabalho no dia seguinte. E assim, eu precisava estar de qualquer jeito de volta, né? Eu tinha planejado para voltar de avião, tive que pegar o ônibus. O que eram 2 horas, acabou se tornando 13 horas. E quase que eu não consigo ainda voltar para o trabalho, né? Eu milito no judiciário há 7 anos e sei da importância da sensibilidade do juiz. Principalmente porque é ele que tem o contato com as partes, né? É ele que tem aquele contato inicial, ele que vê como a parte se sentiu magoada, ele é que é o propulsor de tudo, então não tem como ficar o judiciário fora dessa parte. É importantíssimo, o papel do juiz, uma sensibilidade, um tato maior, conversa com as partes, olho no olho, é algo extremamente importante. Foi muito eficiente nesse caso, porque em torno de... não levou nem 3 meses para restabelecer, e o juiz determinou que eles retornassem ao plano de saúde nas mesmas condições, ou seja, de dependentes diretos.
A recusa do plano de saúde em prestar assistência médica de emergência a segurado inadimplente há menos de 60 dias gera dano moral. Com esse entendimento, a terceira turma do STJ condenou a administradora de um plano a pagar indenização à vítima de um assalto. O segurado foi ferido e, ao procurar atendimento médico de urgência, a cobertura dos gastos foi negada, porque a última mensalidade estava com pagamento atrasado há 15 dias. A ministra Nancy Andrighi, relatora do recurso, ressaltou que para a Corte Superior é evidente o dano moral sofrido por alguém que, em momento de necessidade, tem negado a cobertura médica. Além disso, a Lei 9.656 de 88 proíbe a suspensão do atendimento antes de decorridos 60 dias de inadimplência. A internet é um celeiro importante de acesso dos consumidores ao consumo, né? Sim, há problemas relacionados às contratações pela internet. O grande risco que se vê em razão disso é por uma ausência de regras no Brasil de proteção dos dados pessoais, né? E também porque a internet proporciona como um campo livre e às vezes sem regras claras, sem regras muito específicas para as contratações de internet, um espaço para muito engano, para muito abuso, para muita fraude, inclusive crime também. Previsão do CDC na internet está no artigo 49, que trata de 7 dias do recebimento do produto ou da compra, para direito que é o prazo de reflexão, o direito do consumidor cancelar aquela compra. E existem outros artigos que também se enquadram, aquele que trata de responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos, o cumprimento da oferta. Diversos artigos do CDC podem ser aplicados em compra online. A gente tem sites de internet que são sites idôneos e a gente tem sites de internet que obtêm essas informações dos consumidores e acabam circulando essas informações dos consumidores como uma forma de ganhar dinheiro aí no mercado de consumo. Ao julgar um recurso envolvendo o comércio eletrônico, os ministros da terceira turma do STJ determinaram que a administradora de duas grandes redes varejistas incluíssem nos contratos de venda cláusulas com previsão de multa para atraso na entrega de mercadorias e também por atraso na restituição de valores pagos em caso de arrependimento do consumidor. O relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, destacou a existência de diversas ações civis públicas com o mesmo pedido contra outras empresas. O ministro entendeu que a exigência é necessária para o equilíbrio contratual e harmonia na relação de consumo. Já percebi que assim, quando você fala do Código do Consumidor, a pessoa já congela, porque ela sabe que você tem um direito ali. Então ela se sente meio que engessada a cumprir tudo certinho e tudo mais. O código veio realmente a igualar uma situação que antes era regulada pelo Código Civil, onde a prova era a cargo do consumidor, que era muito difícil. Então, podemos dizer assim que o consumidor, com a entrada em vigor do Código e as alterações que vieram nesses anos, tem muito mais ferramentas para buscar os seus direitos. Ele é um microsistema jurídico e, sendo um microsistema jurídico e como o direito é muito dinâmico, ele tem muitas alterações ao longo do tempo, porque a sociedade caminha numa velocidade, o direito caminha em outra velocidade. Por isso a gente tem tido, sim, algumas modificações no CDC, mas ele não é utilizado unicamente só. Então, por exemplo, a gente trata do ato ilícito. O ato ilícito está previsto no Código Civil, que pode ser juntado junto com o CDC, numa demanda judiciária. Então, a gente sempre usa o CDC como um ponto de apoio para outro código ou, dependendo do caso, como ponto principal. Se a gente tratar esses danos individuais homogêneos como danos individuais, a gente vai ficar enxugando gelo. Os números dos processos judiciais vão cada vez aumentar mais e a gente não vai chegar ao final disso. A gente tem que dar tratamento para as demandas dos consumidores que são homogêneas, dar um tratamento coletivo, tanto na proteção administrativa quanto na proteção judicial. Se eu pudesse dar um conselho a qualquer pessoa que se sentiu menosprezada, sentiu que houve um prejuízo, não só um prejuízo material, que às vezes o prejuízo material é pequeno, mas o prejuízo moral, como você ter uma viagem de amigas interrompida, um aniversário que poderia ter sido comemorado de uma outra forma e não foi, dentre outras coisas, né? Enfim,
você tem que correr atrás, realmente, não tem como. E o judiciário, infelizmente, a gente precisa recorrer ao judiciário, porque nas vias administrativas muitas vezes a gente não consegue. As empresas têm tido a noção daquilo que o consumidor precisa no mercado. Pode-se verificar uma mudança de política das grandes empresas visando atender às demandas do consumidor. E o consumidor também tem melhorado a sua atuação, buscando compreender os seus direitos e deveres perante a empresa, quando da assinatura de um contrato, por exemplo. Então, essa noção de consumidor e fornecedor, eu acredito que ela está melhorando com o tempo. E as demandas também estão ficando mais complexas. Então, faz com que as pessoas busquem as informações sobre direitos e deveres. É importante que as empresas se conscientizem de que os consumidores precisam ser bem tratados, de que tratar bem o consumidor, e tratar bem o consumidor não necessariamente é fazer todas as vontades do consumidor, mas ouvir o consumidor, dar satisfação ao consumidor, prestar informação ao consumidor. Um consumidor, quando ele é ouvido, ele, ainda que ele não tenha o seu pleito atendido, ele é um consumidor que fica satisfeito e que retorna na empresa. Então, eu acho que a gente tem muito a fazer, eu acho que a gente tem muito a caminhar, mas a gente já melhorou bastante em relação aos 27 anos de vigência do Código de Defesa do Consumidor. Consumidores, como a gente sabe, eles estarão então sempre em desvantagem em relação às empresas. Então, o equilíbrio só será possível na união dos consumidores entre si e também na participação do Estado ao lado dos consumidores, os defendendo contra os exageros, contra os abusos que possam ser praticados pelas empresas, por grandes grupos econômicos especialmente. Quando apresentam determinados produtos e o consumidor entende que ele está sendo enganado, está sendo a sua boa-fé fraudada no sentido do bom entendimento, as partes, principalmente o consumidor, têm que procurar os órgãos de proteção ao consumidor. Música